Paz, Senhor Jesus, hoje vamos falar sobre carência da glória de Deus e vamos usar Romanos 3, 23 e 24, que diz o seguinte: Pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sabe, enquanto eu analisava essa imagem, vinham também outras imagens com outras versões bíblicas. Em uma versão me chamou a atenção que disse o seguinte, a outra versão: Pois todos pecaram e estão carentes da glória de Deus. E eu olhar assim, eu carente. E quando nós pegamos o significado de carente, é quando você tem aquilo em falta. Você precisa daquilo, mas aquilo está em falta, você está carente disso. E quando eu paro para olhar que esse texto e eu pego o destituídos e eu vou trazer para outra versão que é o significado de destituídos, destituídos significa estão afastados, estão separados. E quando eu junto essas duas versões, como eu disse ontem, a Bíblia é como grande quebra-cabeça. Quando nós encaixamos peça com peça, versículo com versículo, nós encaixamos e vemos a grandiosa graça de Deus. E quando eu estava analisando e eu juntei as duas, eu disse, caramba, uma completa a outra, porque ficaria assim, pois todos pecaram, estão destituídos e carecem da glória de Deus. Porque quando estamos destituídos, estamos afastados. Quando estamos afastados de Deus, carecemos da presença e da glória dele. E quando eu olhei, eu disse, muito obrigado, Jesus, por nos amar tanto. Obrigado por mesmo nós pecando ao ponto de merecermos sermos colocados de lado. O Senhor nos ama, o Senhor nos abraça e diz, ó, você fez muita coisa errada, mas eu tenho o melhor preparado para você. E Deus vem e nos abraça de um jeito incondicional. E quando eu olho para alguém, alguém olha para mim e diz, olha, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. A gente acha isso uma preocupação. Eita, eu fui afastado da glória de Deus. E agora eu nasci pecador, não posso mais ter acesso a Deus. Aí quando eu leio o versículo 24, o versículo 24 me traz esperança. Porque ele diz o seguinte: sendo agora justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Quando pegamos sendo justificados, quando se justificar algo, é algo que estava sem preço. Vou dar o exemplo da compra, porque foi o que aconteceu conosco. Cristo veio, nos pagou com sangue, nos justificou, nos resgatou. E quando eu leio gratuitamente, eu digo, obrigado, Senhor. Eu não preciso fazer nada além de te servir. Não preciso fazer nada além de te honrar, Pai. Eu não preciso como mudar fora. Porque antigamente, quando serviam a outros deuses, eles tinham que. Eles tinham que se cortar, tinham que colocar os filhos passar para o fogo, os filhos criavam cicatrizes, alguns até matavam os próprios filhos, queimavam os filhos, deixavam cicatrizes em eles mesmos. Quando eu olho, a Bíblia diz, ó, gratuitamente. A graça de Deus é gratuita, basta você aceitar e vivê-la. E quando eu me deparo lá no Evangelho, quando Cristo olha e diz, ó, todo aquele que me confessar diante os homens como Cristo, Salvador da sua vida, eu o confessarei diante do Pai. Está dizendo, todo aquele que disser ao público, provar na sua vida, porque quando Cristo diz, quando aquele que disser que eu sou Cristo, não é dizendo, ah, Jesus é Cristo e eu sou cristão, não. É viver de acordo com a palavra que ele nos deixou. Honrar pai e mãe. Os 10 mandamentos não foram anulados. Os 10 mandamentos são algo que foi escrito por Deus. E você acha que Deus vai anular o que ele mesmo deu? Quando nós seguimos todos os mandamentos que a Bíblia tem, que Cristo olha e diz, olha, não paguem olho por olho, dente por dente, mas façam, vençam o mal com o bem. Peguem, orem em secreto, que o Pai de vocês que vem em secreto recompensará. E quando ele vai trazendo esses novos mandamentos, ele vai trazendo muita coisa na nossa mente enche, mas ao mesmo tempo que nossa mente enche, é onde ele vai trabalhando na nossa vida para vivermos de acordo com o ele quer. E é por isso que temos que viver de acordo com Cristo, porque eu não vejo nada no mundo que possa nos salvar além de Cristo Jesus. E quando eu me deparo com pessoas que não conhecem a glória de Deus, às vezes porque criaram medo. Porque muitas vezes quando nós somos pequenos, os nossos pais ou algum conhecido nosso, o nosso responsável, ele vem e muitas vezes nos dá fundamentos errados sobre a Bíblia. Muitas vezes eles pegam e nos dão ideias falsas de Deus. Eles pegam e dizem, ó, Deus é vingativo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque Deus castiga. Deus é justiça, mas Deus é amor. Eu já vi dois extremos. Uma vez o extremo que dizendo Deus é amor, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser. Deus vai me perdoar porque Deus é amor. É, Deus é amor.
Esse é o primeiro extremo. E o segundo extremo é o que diz, se eu não posso fazer nada porque Deus é justiça. Se eu errar uma coisinha só, ele vai me matar no mesmo instante. Só que todo extremo é ruim. Quando nós entramos no consenso e vemos, Deus é amor, eu posso fazer o que eu posso fazer, as coisas, ele não é que eu vá fazer tudo, mas é o que eu faça, eu sei que ele vai me perdoar. E quando eu digo Deus é justiça, ele vai me perdoar, mas ele vai me ensinar algo para que eu nunca mais peque daquele jeito. Ele vai me ensinar, ele vai me dar um castigo que eu digo, não é aquele castigo você vai morrer, mas o castigo que eu digo é você vai ter uma dor de cabeça, você vai ter uma situação inconveniente com aquilo, mas é para você aprender. Sabe, eu lembro quando eu era pequeno e meu irmão, ainda meu irmão, pra mim e pro meu irmão, nós temos 9 anos de diferença. E quando eu era mais novo, meu irmão tinha, eu acho que uns 3 anos e tudo que ele fazia de errado, meu pai batendo nele, eu dizia, pai, por que você tá batendo no meu irmão? Meu pai disse, ó, eu tô ensinando, porque isso ele não vai fazer de novo. E realmente meu irmão nunca mais fez. Sabe, quando a Bíblia diz, olha, mesmo que tenha que ser castigado com vara, mesmo que tenha que levar uma reclamação séria, porque meu pai ele não sai batendo. Meu pai ele chega, ele conversa com você. Só que é um momento que você escuta, mas repete isso mais de 3 vezes. Ele chega ao ponto que ele se estressa. Por quê? Porque como um pai que ama, ele corrige. Quando ele corrige, ele diz, olha, não é pra fazer isso. Mas quando eu insisto em fazer, meu pai diz, olha, conversa comigo de novo, conversa, conversa. Só que chega um ponto que a conversa não tá mais se resolvendo. E eu achava isso injusto quando era pequeno, mas agora eu entendo que Deus trabalhava em mim através do meu pai. E eu dizia obrigado, Senhor, porque por mais que eu não queira, por mais que eu ache algo ruim, pai, é algo que tá me ensinando. E realmente é algo que nos ensina. E sabe, Deus é maravilhoso. Deus é a maior coisa que temos na vida e não podemos perder. E por isso diz aqui, ó, é gratuito, você pode acessar a qualquer momento. O véu do templo se rasgou do alto a baixo. Não foi feito por homem, esse rasgo foi feito por Deus. Rasgou de alto, rasgou do alto para baixo. Não rasgou de baixo para o alto, mas de alto para baixo. Deus estava ali dizendo: olha, agora todos têm acesso ao a minha grandiosa presença. Todos têm acesso, basta buscar e terão acesso à minha graça. Ah, como isso é bom, meus irmãos. Quando nós entendemos que esse dom é gratuito pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, somos salvos. E quando eu pego a outra parte desse versículo 24 que diz: por sua graça, por meio da redenção. Redenção é quando você redime algo, é quando algo estava abaixo do esperado e você deixa aquele igual. Deus nos igualou, ele nos justificou, ele nos redimiu. Que é em Cristo Jesus. E quando eu pego por meio, essa palavra por meio, essa frase diz o seguinte: e eu me deparo com outra frase que o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que entra por mim chega ao Pai. E quando eu olho para esse texto e eu digo, uau, por meio. Se então é por meio, é porque eu tenho que trilhar um caminho. E quando eu vou me deparar lá com a frase de Cristo, ele dizendo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e todo aquele que entra por mim não será confundido. E quando ele diz, ó, eu sou a única porta, se tiver outro pastor e entrar, ele não é meu, mas a ovelha conhece a voz do verdadeiro pastor. E quando ele disse por meio da redenção, e quando Cristo veio aqui para a terra e disse que é o caminho, ele está me dizendo: olha, eu sou o caminho, vou morrer e através de mim você vai chegar no Pai e obter salvação. E eu agradeço muito a Deus por isso, porque temos que entender que a graça que Deus nos dá é por meio de Cristo Jesus. Então que Deus abençoe vocês e que vocês entendam que a graça que uma vez o pecado abundou, mas a graça de Deus superabundou. E a graça de Deus fica mais forte nas nossas fraquezas. Quem nunca se deparou com aquele momento de fraqueza e diz, Deus, olha, me ajuda. E sente a presença de Deus. Isso ali é Deus te ensinando e te dando um testemunho para no futuro você contar para alguém que vai se sentir incentivado. E em nome de Jesus vai ser tocado e também vai seguir a Cristo. Então que Deus abençoe vocês. Vocês nunca desistam dessa fé. Por mais que tudo esteja difícil, por mais que tenha pandemia, por mais que tenha morte, por mais que tenha tudo. Nós temos que, por mais que seja difícil entender isso, nós temos que entender que Deus nunca perde o controle de nada e que estamos debaixo de suas mãos. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês entendam
que há salvação gratuitamente. Vocês não precisam pagar nada, vocês não precisam se cortar como o povo fazia antigamente, como o povo passava os filhos pelo fogo, o povo adorava outros deuses de maneiras horríveis. Vocês agora adquiriram esse dom gratuitamente, basta apenas seguir os caminhos do Senhor. E quando tiver difícil seguir os caminhos do Senhor, peça ajuda a Ele, que com certeza o mais Ele fará. Então que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês entendam que foram destituídos, mas agora vocês têm um caminho para se encontrarem de volta com a graça de Deus. Então que Deus abençoe cada um de vocês e vocês nunca larguem essa fé. E que por mais que esteja difícil, você lê esse texto e acha que você foi destituído para sempre e carece. E você achar que não carece, olhe para esse texto e lembre, você carece da glória de Deus. Você necessita, é algo que você não consegue viver sem. Então lembre sempre, todos necessitam e foram destituídos, mas carecem da glória de Deus e há uma salvação que é Cristo Jesus, que dá o dom da salvação gratuitamente. Então que Deus abençoe vocês e até amanhã. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.